Olá, meu nome é Brígida, sou R5 da Terapia Intensiva da FEMIG. Hoje eu vou apresentar o Clube de Revista. O tema que eu escolhi é mudanças após a ecocardiografia, né? Estão associados aos desfechos nas crianças criticamente doentes. O choque séptico, ele tem uma fisiopatologia múltipla. Ele pode vir de disfunção miocárdica, hipovolemia ou alteração do tônus muscular. Então, um tratamento personalizado desse fator principal, ele pode melhorar os desfechos da criança e cada vez mais tem sido dada atenção ao ultrassom como uma ferramenta para identificar essa base fisiopatológica da disfunção que está causando a sepse. Então, o objetivo desse estudo é avaliar as mudanças no manejo e desfecho nas crianças gravemente doentes após a realização da ecocardiografia formal. É uma coorte retrospectiva realizada durante 10 anos, que foi de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2020. Foi realizada no Hospital Pediátrico de Boston. A população escolhida foi de pacientes de 1 a 18 anos, submetidos a uma ecocardiografia em 72 horas da admissão na UTI, que estavam intubados em uso de drogas vasoativas no momento do estudo. Foram excluídos aqueles com derrame pericárdico maior que o laminar, com hipertensão pulmonar, história de doença cardíaca, traqueostomia ou suporte extracorpóreo. O ecocardiograma, então, foi realizado por tecnólogos interpretados por cardiologistas pediátricos. Apenas 60% desses exames realizados continham análise quantitativa da função do VE. O restante era uma avaliação qualitativa. De acordo com os achados desse eco, os pacientes foram divididos em 2 grupos. O grupo 1 tinha uma função cardíaca próxima do normal, foi definida como normal, leve ou leve a moderada no laudo do eco. E o grupo 2 tinha uma disfunção cardíaca, foi classificado como disfunção cardíaca. Na descrição, uma disfunção moderada, moderada grave ou grave. Quanto às drogas vasoativas, foi realizada uma avaliação durante o período de 72 horas antes e depois do eco. E foram determinados a estratégia vasoativa utilizada a partir de um prontuário eletrônico com blocos de 6 horas, com o horário do eco designado como tempo zero. Esqueci do zero ali. Mas foram 3 estratégias, basicamente. Estratégia inotrópica, naqueles pacientes que usaram dopamina menor que 10 microgramas quilo minuto, ou adrena menor que 0,3. A estratégia vasoconstritora, aqueles que usaram dopamina maior que 10, adrenalina maior que 0,3, ou noradrenalina ou vasopressina em qualquer dose. Estratégia mista, uma combinação de todos. Os fluidos, eles foram avaliados em blocos de 12 horas, correspondentes à troca do plantão. Tempo zero foram as 12 horas no qual o eco foi realizado. Para o bloco de 12 horas, foi calculada a porcentagem de sobrecarga hídrica, né? Fluid Overload, que é porcentagem FO. A abreviação que eu vou usar é o balanço de entrada menos saída dividido pelo peso da admissão. Essa sobrecarga hídrica ajustada foi representada pela média por turno para os 3 turnos de 12 horas anteriores ao eco. O número médio de linhas B, eles foram avaliados pelo espaço de 3 espaços intercostais, pós-hoc, a partir da visão do eco 4 câmaras. Então, foi avaliado só o lado esquerdo. E valores de lactato de 36 horas foram utilizados para calcular o clearance de lactato, antes do eco e no momento do eco. O clearance de lactato foi definido como o T0 menos o T1, sendo o T0 o momento, eu escrevi errado aqui, momento antes do eco, e o T1 no momento do eco, dividido pelo lactato no T0. A taxa de extração de oxigênio, abreviado pela sigla OER, foi a saturação durante o eco menos saturação venosa, dividido pela saturação vezes 100. Essa saturação de O2 é a
da fórmula é a mediana da saturação periférica por bloco de 6 horas antes do eco, e a saturação venosa é a saturação venosa dentro de mais ou menos 6 horas do momento do eco. Na análise estatística, foi utilizada uma regressão logística universal e multivariável para avaliar a associação da estratégia vasoativa e dos desfechos, clearance de lactato, taxa de extração de oxigênio e balanço hídrico ajustado. E regressão linear, univariável e multivariável para investigar a associação entre o balanço hídrico ajustado e os desfechos, número de linhas B e relação SPO2 e FiO2. Análise estatística. As variáveis escolhidas para fazer os ajustes multivariáveis e de regressão logística linear foram idade, tempo do eco e score pediátrico do SOFA, que é o score para avaliação de sepse. O modelo de regressão de risco de Cox foi utilizado para analisar a relação entre o manejo vasoativo e os seguintes desfechos: tempo do ecocardiograma até a extubação e tempo do ecocardiograma ao término do suporte vasoativo. Os resultados encontrados. Primeiro vou mostrar aqueles que avaliaram a associação entre a estratégia de intervenção e o desfecho intermediário antes do eco. Essa foi a análise demográfica das variáveis nos pacientes estratificados de acordo com a função cardíaca. Na coluna da esquerda, a gente tem os pacientes com a função cardíaca deprimida e a da direita, função cardíaca normal ou próxima do normal. Nós vemos que os pacientes têm idade semelhante, foram 97 pacientes com disfunção cardíaca e 152 com função cardíaca normal. A idade média variava em torno de 6 anos. A distribuição meninos e meninas foi parecida, assim como o IMC. A etnia também foi parecida, predominantemente brancos, seguidos por negros. E o diagnóstico associado foi semelhante entre os dois grupos também, predominantemente a sepse, que correspondeu a 73% em cada grupo, seguido por síndrome respiratória aguda grave, pneumonia, neoplasia, entre outros. Os scores clínicos, né, o PIN-3 foi próximo, assim como o PSOFA também. Dias até intubação foi mais ou menos 1 dia e meio para cada grupo, e até a realização do ecocardiograma foi de 2,4 para o grupo com disfunção cardíaca e 2,2 para função cardíaca normal. O tempo de permanência no CTI foi de mais ou menos 9,4 dias, e de mortalidade parecido também, 5,2 e 4,6. Esse aqui é a análise da associação entre estratégia vasoativa e os marcadores de perfusão tecidual antes do ecocardiograma. Então, foi avaliado aqui no grupo com disfunção cardíaca. O clearance esse eixo mostra como que foi o clearance de lactato de acordo com a estratégia. Aqui, nesse primeiro gráfico, a gente vê na ordem todos, no grupo que usou estratégia inotrópica, e em terceiro, o grupo que administrou a estratégia vasoativa. A gente vê que no grupo que usou a estratégia inotrópica, ele teve uma melhora do clearance de lactato em relação a todos os pacientes e em relação ao uso que usou vasopressores também. Já a taxa de extração de oxigênio, que é a coluna da direita, a gente vê que o grupo que usou a estratégia inotrópica, ele foi bem parecido com o global, mas o que usou a estratégia vasoativa teve uma maior taxa de extração de oxigênio. Todos eles tiveram uma estatística significativa, uma variação estatisticamente significativa. Agora é a associação entre estratégia vasoativa e os marcadores de perfusão tecidual antes do ecocardiograma, naqueles pacientes que tinham uma função cardíaca normal ou próxima do normal. A gente vê nessa primeira coluna que não houve uma diferença significativa entre ambos os grupos quanto ao clearance de lactato
e nem quanto à extração de oxigênio. Tanto o global quanto o que usou estratégia inotrópica ou vasoativa tiveram esses desfechos semelhantes. E quanto à estratégia hídrica, no grupo que tinha disfunção cardíaca, a sobrecarga hídrica, no grupo que utilizou a estratégia inotrópica, que é essa do meio, ele teve uma média de 3,7 ml/h a menos de fluidos em 12 horas, comparado a todos os pacientes. E no terceiro grupo, no segundo grupo, né, que é o da terceira coluna ali, ele utilizou a estratégia vasoconstritora e ele teve uma média de 3 ml por quilo a mais de fluidos em 12 horas comparados a todos os pacientes. Já nos pacientes com função cardíaca normal, os que utilizaram estratégia inotrópica foi o contrário, eles tiveram uma taxa hídrica maior do que o global, do que todos os pacientes. Os que utilizaram a estratégia vasoconstritora teve 4,8 ml por quilo a menos de fluidos administrados em relação a todos os pacientes. E a associação entre estratégia vasoativa e a sobrecarga hídrica antes do eco, nesse gráfico ele mostra uma correlação positiva, né, entre o número de linhas B no eco, né, que foi avaliado o pulmão indiretamente, uma correlação positiva entre a sobrecarga hídrica e o número de linhas B, tanto para a estratégia inotrópica quanto para a estratégia vasoconstritora. Porém, aqueles pacientes que tinham disfunção cardíaca e utilizaram uma estratégia vasoconstritora, eles tiveram uma correlação mais positiva do que de sobrecarga hídrica com ultrassom com linha B do que o que utilizou a estratégia inotrópica. Ou seja, os pacientes com estratégia vasoconstritora tiveram mais sobrecarga hídrica para uma mesma quantidade de linha B avaliada. Já nos pacientes com função cardíaca normal, também teve a correlação positiva entre sobrecarga hídrica e ultrassom e linhas B no ultrassom, porém não tão diferentes quanto do primeiro grupo. Antes do ecocardiograma, também foi avaliado a relação SpO2-FO2 e a sobrecarga hídrica, mostrando uma correlação negativa entre ambos os grupos, tanto na disfunção cardíaca quanto na função cardíaca normal, e mais uma vez mostrando uma diferença significativa entre as duas estratégias para aquele grupo com disfunção cardíaca, em que os que utilizaram estratégia vasoconstritoras tiveram para uma mesma sobrecarga hídrica, eles tiveram uma relação SpO2-FO2 menor, a partir do momento do eco. E para o normal também teve a correlação negativa. Agora avaliando as mudanças na estratégia de intervenção após o eco. A gente vê aqui, considerando o tempo zero, o tempo de realização do eco. No gráfico A, a gente vê aqueles pacientes que utilizavam estratégia inotrópica, que é mais ou menos a metade dos pacientes. E a partir do momento em que ele faz o ecocardiograma, há uma mudança significativa de estratégia a partir do momento do eco, em que havia cerca de metade dos pacientes utilizando estratégia inotrópica e em ambos os grupos, bem semelhante, tanto na função cardíaca normal quanto na alterada. Quando faz o eco, os pacientes que foram diagnosticados com disfunção cardíaca, eles aumentaram significativamente a quantidade dos que utilizaram estratégia inotrópica, que é representado pela linha preta. E na função cardíaca normal, eles tenderam mais a outra estratégia, diminuiu a quantidade de inotrópicos.
Já para o grupo B, grupo B não, essa coluna B aí, avaliou os pacientes que utilizaram a estratégia vasoconstritora. Também eles estavam bem próximos entre ambos os grupos, mas a partir do momento que diagnostica como disfunção cardíaca ou função cardíaca normal, há uma tendência desse grupo com disfunção cardíaca diminuir a estratégia vasoconstritora. E a estratégia também de manejo de fluidos, ela teve uma alteração, a gente vê pelo gráfico C, aqui o tempo do ecocardiograma considerado T0, a partir do momento que você tem um diagnóstico e diagnostica essas pessoas com disfunção cardíaca, ele tende a fazer uma estratégia mais restrita de fluidos, representado pela linha preta. Agora, a associação entre a mudança de estratégia de intervenção e os desfechos nos pacientes. Avaliando que o grupo com disfunção cardíaca, a mudança de estratégia pós o eco de vasoconstritora para inotrópica. Os pacientes foram a demografia deles é bem parecida, né? Na primeira coluna são os pacientes que mudaram de estratégia para inotrópico e aqueles da segunda coluna, os que não mudaram de estratégia. A gente vê que não teve uma diferença demográfica entre os grupos para todos aqueles outros desfechos que a gente avaliava. E no grupo que tem disfunção cardíaca, que mudaram a estratégia vasoconstritora para inotrópica, foi avaliado o tempo até a extubação. Nesse primeiro gráfico, a gente vê a porcentagem de pacientes que estavam intubados, né? A gente vê comparado aos dias após o ecocardiograma. Então, na linha tracejada, são os pacientes que não alteraram a estratégia, e na linha contínua foram aqueles que mudaram a estratégia. A gente vê no gráfico, então, os pacientes que tiveram essa estratégia modificada de vasoconstritora para inotrópica após um diagnóstico de disfunção cardíaca, eles tiveram um menor tempo até a extubação, com a razão de risco de 2,06. E também reduziu o tempo de suporte vasoativo, como a gente vê nessa segunda tabela, nesse segundo gráfico, que os pacientes que estavam usando drogas vasoativas, a partir do momento que eles tiveram esse diagnóstico e mudaram a estratégia, o grupo que mudou de estratégia, que é representado pela linha contínua, ele reduziu o tempo de suporte vasoativo, com a razão de risco de 2,19. Nos pacientes que tinham a função cardíaca próxima do normal e mudaram de estratégia de inotrópica para vasoconstritora, não teve uma alteração significativa do tempo até a extubação e do tempo de suporte vasoativo também. Discussão, então. Naqueles pacientes com disfunção cardíaca, o uso de vasoconstritores no lugar de inotrópicos, ela teve associada a uma piora significativa do clínice de lactato e da taxa de extração de oxigênio. Nesses pacientes, o uso de vasoconstritores também esteve associado a uma estratégia mais liberal de administração de fluidos, que foi evidenciado pelo aumento do edema pulmonar, né, avaliado indiretamente pelas linhas B, e também pela piora da relação SpO2 e FO2. Um eco que estivesse demonstrando uma disfunção cardíaca, ele provavelmente seria seguido de mudanças de manejo, favorecendo o uso de inotrópicos e um manejo de fluidos mais conservador. Nos pacientes com disfunção cardíaca, que tiveram essa estratégia alterada de vasoconstritora para inotrópico, eles tiveram uma maior probabilidade de serem extubados e descontinuarem o suporte vasoativo em relação àqueles pacientes que mantiveram a estratégia vasoconstritora. Esses resultados, eles sugerem que para os pacientes com disfunção cardíaca,
Manter um APA pelo aumento da pós-carga, ele pode prejudicar o débito cardíaco, contribuir para o edema pulmonar e prejudicar o transporte de oxigênio para os tecidos. Então, é importante ter uma habilidade médica para determinar esse débito cardíaco e o status volêmico. Só que essa habilidade é limitada e estratégias como o uso do ecocardiograma, elas podem fornecer os dados necessários para contornar essas limitações. Os resultados desse estudo apoiam outros, mostrando que o uso do eco nos pacientes, no manejo dos pacientes com sepse pediátrica, levam ao início mais rápido do manejo hemodinâmico personalizado, menos sobrecarga hídrica e melhores resultados clínicos em comparação com pacientes tratados sem eco. Quanto às limitações, esse é um estudo prospectivo, mas ele é observacional. Então, não é possível tirar conclusões definitivas sobre causalidade, né? Apenas associações. E também, pelo desenho do estudo, não é possível tirar conclusões definitivas de como o eco influenciou nessa decisão médica, embora seja bem sugestivo de que foi o fato da realização do ecocardiograma ter diagnosticado esses pacientes como insuficiência cardíaca ou não que determinou a mudança de conduta. Além disso, os diagnósticos são heterogêneos. A gente viu que mais de 70% foram sepse, porém não 100%. Então, você não consegue tirar conclusões específicas para o tratamento da sepse. Além disso, a categorização dos pacientes foi baseada na avaliação qualitativa da função do ventrículo esquerdo por um grupo específico de cardiologistas pediátricos. Então, talvez não seja tão extrapolado para a nossa realidade. A sobrecarga hídrica, ela foi baseada no peso da admissão, que também pode ser um viés, porque aqueles pacientes que chegam desidratados pode ter o peso subestimado na admissão, né? Então, a sobrecarga hídrica poderia estar superestimada nesses pacientes. As linhas B, elas não são patognomônicas, né? Dessa etiologia, ela pode ser causada também por pneumonia. E nesse estudo, ela foi obtida apenas por uma única janela, foi uma avaliação pós-hoc através de um eco. E fica aqui meu questionamento também, como que eles fizeram essa análise? Foi através de imagens do eco retrospectivo, assim, porque geralmente o eco não descreve linhas B, né? A não ser que o cardiologista faça uma avaliação também da ultrassom pulmonar, mas aí não seria avaliado só nessa janela. E a maioria dos ecos foi realizada após 48 horas de internação também. A gente não sabe como que ele estava antes. Por fim, o período de análise foi de 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, pode ter aconteceu muitas mudanças, drogas novas foram surgindo, né? Então, a estratégia utilizada nos pacientes que estavam nos últimos anos provavelmente foi bem diferente daquelas do primeiro ano.